Bom dia, comunidade Pão com Ovo. Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, estamos começando a live 20. Olha só, o 20º episódio dessa inusitada aventura cibernética chamada Pão com Ovo. Olha só que delícia, todos nós gostamos de pão com ovo. Eu sou Igor Pereira, hoje na condução dos trabalhos estou aqui com ela, minha deusa, minha louca, minha feiticeira, Regina Abraão, e nos comandos técnico alojado desde a Habana, ele, Leonardo Echevarria, o nosso querido Preto, e na audiência, o mais importante na audiência, tu, né? Você, que é a parte fundamental desse programa. Nós sempre pedimos a tua participação nos comentários, comentem, participem, porque faz toda a diferença. Bom dia, Marisa Bart, já está aí com a gente. O pessoal está chegando aos poucos. Os nossos intrépidos Alex Sará e Fernando Rosário estão em outras atividades, a gente vai se revezando, faz parte, somos um time grande, e o que importa é que o barco está seguindo, e hoje, sem maiores enrolações, já se ajeitou aí na sua cadeira, na sua cama, aonde você estiver, fica legal, fica bacana, porque hoje o papo é bom, hein? Hoje o tema é sexualidade e corpos dissidentes. Nossos armários têm o mesmo formato? Essa é a grande pergunta. As nossas convidadas especialíssimas já estão aqui com a gente, né? A Luísa, a Tiffany, a Ana Paula estão aqui. Elas são estudantes da Universidade Federal Fronteira Sul, são do grupo PET Praxis, Conexões de Saberes, licenciaturas da Universidade Federal, né, da UFFS, coordenado, aliás, pelo nosso querido professor Tiago Ingrácia Pereira, o grande Tiago, que vai estar aqui presente em outubro. Aliás, outubro nós teremos muitas novidades, já vou dar um spoiler aqui, vou falar mais adiante. Outubro nós teremos novo horário, será nas quartas-feiras às 20 horas, porque a gente tem que fazer outros trampos, né, e aí, enfim, e também acho que a noite pode ser também interessante, vamos fazer essa experiência, mas, enfim, essas gurias são tudo de bons, a gente agradece. Gurias, muito, muito obrigado pela presença, a gente, em nome da Pão com Ovo, a gente agradece demais a presença de vocês aqui, elas são tudo de bom, essas gurias, né, Regina? Regina, antes de passar para elas, sexualidade e corpos dissidentes, nossos armários têm o mesmo formato, Regina? Eu te perguntaria ainda, qualquer maneira de amor vale a pena? Minha deusa, minha louca, minha feiticeira, tudo contigo, muito bom dia. Muito bom dia para todas e todos. Então, qualquer maneira de amor vale sim a pena. É uma perplexidade para nós quando a gente pensa que a maneira de amar de alguém pode incomodar a outra pessoa. É surreal isso. Como é que eu posso sentir dor porque alguém está amando de uma maneira X? Não tem, é inexplicável. E essa discussão, ela toma corpo hoje muito mais em função do momento fundamentalista que a gente está vivendo, né? Porque vamos combinar, estamos num período de trevas. Então, quando, por exemplo, a perspectiva de a gente ter no STF alguém terrivelmente evangélico, eu quero saber se determinadas conquistas, como, por exemplo, a adoção por parte de casais homoafetivos, isso não corre risco? Será? Quando a gente tem que recorrer a alguma instância, bom, se a gente tiver alguém engessado numa visão, qual é a resposta que nós vamos ter?
Então, esta luta hoje, que é a luta pela garantia do nosso direito de ser quem nós somos, é uma das coisas mais revolucionárias que existe. Se por um momento a esquerda teve como bandeira, alguns setores da esquerda, não foi toda, teve como bandeira, né, João ama Pedro, por que não? Hoje, essa discussão ela é revolucionária, ela é importantíssima e ela é também uma das maneiras que nós temos de enfrentar essa obscuridade que está nos cercando. Mas pegando pelo outro lado, meninas, Luísa, qualquer maneira de amor vale a pena, correto? Luísa? Um dia, com dificuldade aqui, ainda me adaptando ao sistema. Com certeza, Regina, toda forma de amor vale a pena, todas as formas de amar valem a pena, né? E eu acho muito bacana que tu tenha tocado nesse assunto da bancada evangélica do STF, que tem essa continuidade evangélica. Porque no dia 22 de setembro, terça-feira, nós fomos avisados e avisadas, né, a partir do discurso do atual presidente da ONU, que existe cristofobia no Brasil, né? E o óbvio ele precisa ser dito, né? A cristofobia não mata. Ninguém é assassinado ou assassinada todos os dias por ser cristão ou cristã, né? Quantas pessoas morrem todos os dias pela coragem de demonstrarem quem são? Coragem. O Brasil, segundo a ONU, o IBGE, é o Brasil que tem a maior nação católica do mundo, né? E nós temos essas disparidades, essas coisas que nos acometem e, né, querem tirar quem nós somos de verdade, né? Querem que a gente não tenha coragem de ser quem a gente é. E falar em sexualidades, na verdade, é desmitificar também toda essa questão que liga a sexualidade somente à sigla LGBTQI+. E não é só esse movimento, né? Nós temos uma gama muito maior. A pluralidade aqui é falar em corpos desejantes. Nós somos em corpos que desejam, independente das nossas formas de amar, né? São afetos. É o nosso corpo colocado enquanto um ser desejante. É muito curioso a gente ver questões de gênero, por exemplo, né? Quando nós temos mulheres que desejam, muitas vezes isso está colocado como uma patologia, né? Se a gente olhar para a mídia, quantos filmes a gente tem que retratam, por exemplo, a ninfomania, a hipersexualidade, né? Nós não temos nenhum filme que retrate isso sobre os corpos masculinos. Por quê? Enquanto eles seguirem essa compulsividade, esse comportamento sexual, é completamente normal, né? Completamente normal que a gente deseje, enquanto sociedade, que os homens continuem a ser assim. E que as mulheres não desejam, e que as mulheres sejam reprimidas nesse sentido. Que a sexualidade, ela está interligada com muitas coisas. E é por isso que a gente tem que falar em interseccionalidade, né? E é por isso que justamente está implicada na pergunta, né? Nossos armários têm o mesmo formato? Perfeito, perfeito. A coisa é muito mais abrangente do que possa parecer. Aí eu vou até fazer uma provocação para a Tiffany agora. Tiffany, será que com a minha idade meu corpo me pertence? Será que se eu tiver 90 quilos e for uma lésbica, isso me pertence? A sexualidade, a alegria, né? A vida? Tiffany. Perfeito tu ter tocado nesse ponto, Regina. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite da Pão com Ovo, da comunidade Pão com Ovo, para a gente estar aqui com vocês hoje. Quero dar bom dia para todas as pessoas que estão participando. E é muito legal essa provocação que tu me faz, assim, inicialmente, porque a gente estava até brincando, né, a Luísa, a Ana Paula e eu, que talvez a nossa fala de hoje não deveria, ou a nossa conversa de hoje não deveria ser sexualidade e corpos dissidentes, mas talvez interseccionalidade e corpos dissidentes, né?
porque a gente sabe que as diferentes opressões, elas estão totalmente entrelaçadas. Então, a gente não pode simplesmente analisar a sexualidade de forma separada, né? A gente tem que analisar todas as diferentes opressões que podem vir a acometer os diferentes corpos, né? Então, seja a idade, seja a sexualidade, seja o gênero, seja a raça, seja a etnia, né? E é justamente por isso que a gente faz essas brincadeiras ou essas aproximações. Por exemplo, uma mulher negra, ela não pode, hoje eu vou decidir sair de casa somente com a minha negritude, ou amanhã eu vou sair somente com o meu gênero, no outro dia eu vou sair somente com a minha sexualidade, né? Nós somos seres múltiplos e a gente não é uma coisa que nos define, né? São várias variáveis que definem quem a gente é. E, infelizmente, essas diferenças que existem entre os nossos corpos, entre as diferentes pessoas, elas deverão ser vistas como algo positivo, né? Para a construção de uma sociedade mais justa e plural. Mas, pelo contrário, acabam legitimando ou marcando as desigualdades, né? Então, as diferenças deveriam ser entendidas como algo positivo, mas, na verdade, acabam sendo meios para a gente legitimar e perpetuar as desigualdades, né? E aí também é válido a gente ressaltar aqui que não se quer estabelecer, não se tem por objetivo estabelecer uma cadeia de opressões. Quem sofre mais, quem vem em primeiro lugar, quem vem em segundo, em terceiro. Mas que a gente entenda que são diferentes formas, diferentes dores, né? Muitas vezes a dor que dói nas outras pessoas não vai doer em mim, mas eu tenho que ter empatia, né? O exercício da alteridade, de você entender o que a outra pessoa sofre, né? Então, é muito importante a gente ressaltar aqui hoje que nós temos o direito à diferença. Nós temos o direito a ser diferente. E seja qual for essa diferença, né? A gente tem o direito de ver, sentir e estar no mundo de formas diferentes, né? E a gente pode até se perguntar o porquê da interseccionalidade, por que a interseccionalidade é tão importante, pelo menos para nós três que estamos aqui hoje. Porque a gente vem se desconstruindo, né? Seria maravilhoso se a gente, desde sempre, fosse desconstruídas. Mas isso é um processo. Todas e todos estamos nesse processo, né? E a gente passa, principalmente a partir da nossa graduação, eu acredito, né? A licenciatura em História, a gente passa a ver o mundo através do viés da interseccionalidade, né? E isso aparece na forma que a gente fala, na forma que a gente vê o mundo, no que a gente escreve. E é por isso que no segundo momento da nossa conversa de hoje, a gente vai trazer algumas coisas que a gente vem pensando e produzindo através desse viés, porque está muito presente na nossa vida, né? Essa abordagem interseccional. Eu queria puxar um gancho do que a gente estava falando nessa questão da desconstrução, né? Porque ela vai muito além do que a gente faz também, né? Ela tem uma ligação com a linguagem em geral. E antes de eu começar a falar um pouco disso, eu quero falar de 3 tipos de fenômenos que não devem ser confundidos, embora eles se relacionem, que é o sexo, o gênero e a sexualidade, né? O sexo, ele tem a ver com o aspecto físico do ser humano, né? Ele está diretamente relacionado à presença de um pênis e uma vagina, do órgão sexual, é algo biológico. E o gênero, ele acaba sendo um pouco mais complexo do que isso, né? Uma construção social e inclui papéis, expectativas que a sociedade tem sobre comportamentos, pensamentos e características que acompanham o sexo atribuído a uma pessoa. E a sexualidade, que é algo assim que eu adoro falar, ela vai muito além do ato sexual. Também tem relação com isso, né? Mas não só. A sexualidade, ela é uma energia vital que é direcionada para o prazer. Ela é passível de variações quantitativas, variações qualitativas e tá muito vinculada à afetividade e às relações sociais, né? E aí a gente pode se questionar. Quem tem a primazia nesse processo, né? Que instâncias e que espaços sociais têm o poder de decidir e de inscrever nos nossos corpos as marcas e as normas que devem ser seguidas. O gênero e a sexualidade são um processo minucioso, muito sutil, né? Ele está sempre inacabado, é uma constante construção. E uma forma de tu transmitir uma
discriminação pode ser por meio da língua. A linguagem, ela constrói, ela cria consciência, estrutura ideológica, ela modifica o pensamento das pessoas e ela remunera a imaginação para a gente se construir nas relações sociais. Então, como a língua ela é um reflexo da sociedade, ela é capaz de transmitir e reforçar esses estereótipos, né? Todos esses papéis considerados adequados para os homens e para as mulheres na sociedade. E a linguagem, ela não é sexista. Talvez como possam achar que a linguagem, ela não é sexista, mas o uso que a gente faz dela cotidianamente pode ser. Então, antes de mais nada, assim, eu quero dizer que eu não acredito nem em linguagem neutra, né? A linguagem, ela é política. Óbvio que tem variáveis, né? Que é o caso das pessoas dislexas, não só como as pessoas dislexas, mas portadoras de alguma deficiência visual, talvez elas não se sintam tão contempladas, né? Eu queria trazer um exemplo, falando muito, assim, nas mídias, essa relação da linguagem neutra, sobretudo pronomes neutros, que acabam nem sendo pronomes, que as pessoas vão trocando todas as vogais, né? O A, o O, e acabam colocando um E, enfim, e isso está virando um deboche. E eu algumas aulinhas assim de português, mas um substantivo ele pode ter radical, ele pode ter vogal temática, desinência de gênero, de número, prefixo e sufixo. E a gente não quer mexer na vogal temática, né? A maioria das pessoas que debocham disso não entendem que não tem a ver com o uso do gênero neutro, porque o que a gente tem que modificar, né, são as desinências e as flexões de gênero. E nessa ideia mostra não apenas uma falta de caráter, na minha opinião, né, mas como também um grande desconhecimento da língua. As pessoas não têm conhecimento da gramática que elas tanto defendem. E esse desassossego que tantas pessoas sentem, né, tanta indignação, como eu, minhas colegas, e os atos de pressão, como tem a ver com essa gramática. Oi, gente. Então, deixa eu comentar aqui, aproveitar, comentar o pessoal que está participando, né? Dar um salve aí, já falei da Marisa, a Gabriela da Silva, a Nancy, a Amanda Carolina, a Jennifer Aguiar, o nosso Leonardo está aí também, a Alice, grande Alice Zelinski Lemos, né? Tá presente também, está aí na nossa audiência, Rafa de Almeida. Enfim, gente, vamos pedir para vocês participarem aí, deixarem seus comentários. Eu queria perguntar para as meninas, depois de ouvir também a Regina, como é que surgiu a ideia, né, desse tema, né? Porque a gente entrou em contato, eu entrei em contato com a Luísa, enfim, propus, né, que vocês fizessem esse tema, pensassem um tema para Pão com Ovo, e o tema pensado foi esse, assim. Queria que vocês comentassem um pouco como é que ele surgiu, qual foi a motivação dele, por que vocês acham importante discutir a sexualidade fora do armário, nessa conjuntura, enfim, né, que vocês pudessem comentar um pouco sobre a motivação de vocês. Regina, o que tu tens a nos dizer? Regina, só liga o microfone que tá desligado aí. Alô? Tá, agora deu? Bueno, eu quero corroborar a fala da Ana, perguntando se alguma vez vocês já leram os sermões do Padre Anchieta. Porque se vocês não leram, eu quero contar uma pérola de... Estavam à praia todos da cidade. O vilarejo ficou vazio.
Nele apenas estavam as crianças, as mulheres e os velhos. Bom, se o vilarejo ficou vazio e todos foram à praia para ver a caravela chegando, quem são os homens, as mulheres e as crianças? Né? São os invisíveis. Mas esse tema, ele é, respondendo ao Igor, ele é completamente atual, necessário, ele está entranhado em nós. Né? Se cada vez que a gente, de alguma forma, quebra este conceito de homem branco, heterossexual, de nível superior, e, bom, de uma certa idade, entre 30 e 50, ou 20 e 50, nós estamos afrontando o sistema. Porque aí eu quero chamar a Luísa perguntando para ela quem é que lucra, né? Porque se alguém perde, alguém ganha. Então, quem é que lucra com esse conceito grande assim de homem, branco, masculinidade, essa coisa toda? Luísa? Então, Regina, é perfeita essa tua colocação, porque é óbvio que a gente sempre tem um padrão, né? Nós temos um padrão, que é esse homem branco, hétero, classe média, o rico, né? Que está em todos os lugares, né? E nós não estamos em todos os lugares. Inclusive, uma coisa que a gente comenta é cair no perigo da homonormatização, né? De corpos que se adequam a esse perfil para poder ser aceitos no mundo, né? E nós temos tantas formas diferentes de agir, inclusive puxando o gancho com a Ana Paula, que ela falou das controvérsias, né? A sexualidade realmente não é só o ato sexual, não é só o ato libidinoso. Nós temos pessoas assexuais dentro do movimento, né? E nós temos pessoas que se ligam pelo afeto, né? Muito mais que isso, é demonstrar os nossos sentimentos, né? Ser quem nós somos. Inclusive, várias questões rondam isso, né? Porque colocaste a questão da gordofobia, por exemplo, né? E onde estão pessoas surdas, pessoas cadeirantes na nossa pauta, né? O Brasil continua sendo líder no assassinato de pessoas trans, de pessoas transexuais, transgêneros, travestis. Nós lideramos esse ranking. E a gente teve em 2019, ano passado, a gente teve a criminalização da homofobia, da LGBTfobia e da transfobia, né? E a gente tem isso equiparado ao racismo. Por quê? Porque o racismo, né, a gente não pode entrar numa colocação de colorismo. Nós estamos falando do medo daquilo que é diferente, o medo daquilo que foge justamente desse padrão normativo que é o homem branco, heterossexual, esse padrão. E a gente tem que se colocar, né, os nossos próprios corpos. Quem somos nós três? Quem somos Tiffany, Ana Paula e Luísa? Se a gente for ver, os nossos corpos estão, de certa maneira, escrita em uma certa normatividade também. A minha diferença para as meninas, e eu acho importante colocar isso quanto ao meu corpo, é que eu tenho marcado os traços de uma descendência indígena, né? E eu estou num percurso de me reconhecer, né? Eu ainda não sei direito quem eu sou, justamente por esse passado usurpado que nós temos, que nós não fazemos ideia de onde é que nós viemos, né? Quem são os nossos antepassados, né? O passado chegou ao limite de ser roubado da gente, né? Então, a gente não pode nem dizer de fato quem nós somos. E o que a gente pode mostrar justamente é a nossa liberdade de expressão, a nossa sexualidade, né? O nosso corpo desejante. E como está tão intrínseco esse movimento de falar interseccionalidade, que a gente não pode deixar de lembrar que o primeiro movimento LGBT no Brasil foi um movimento de homens negros gays. Vejam que potência tem isso para a nossa sociedade, né? Quão incrível é essas movimentações. Nós precisamos falar justamente dessas cadeias que nos oprimem, de toda essa consequência que leva justamente a um tipo de corpo a continuar lucrando, né? Estamos dando migalhas. A gente tem espaços agora em mídias, a gente tem propagandas mostrando determinados corpos
Mas onde estão os corpos oprimidos de verdade? A gente não fala deles, né? A gente continua invisibilizando. É muito curioso pensar na própria sigla, porque ela trata, né, a sigla LGBT, além de ter a sexualidade, ela tem a identidade de gênero nela, né? Nós temos pessoas transexuais, travestis e transgêneros, junto com a sigla que engloba outros tipos de sexualidade, né? E aí, ao mesmo tempo que só voluma e também dá potência para o nosso movimento, acaba invisibilizando determinados corpos, porque nós colocamos outras pautas emergentes em primeiro lugar, né? Enquanto a gente deveria estar olhando para um todo. E aí a gente acaba sempre caindo na invisibilização desses mesmos corpos inscritos, demarcados, justamente pela desigualdade e pelas diferenças. Aliás, parece que desigualdade e diferença é um pouco a temática do grupo Praxis, né? Também que vocês estão sempre trabalhando essa diferença de desigualdade e diferença. Eu só queria pegar esse ganchinho antes de passar para. Não sei se quem quer falar primeiro, a Tiffany ou a Ana Paula, mas enfim, a Tiffany. Eu estava assistindo agora de manhã uma entrevista do Ailton Krenak, né? Que é um líder indígena e uma grande liderança, enfim, uma referência, né, do movimento indígena internacionalmente, inclusive, e ele estava comentando, né, que existe um certo padrão do que seria a humanidade, né, o que seria uma humanidade como um bem universal, né, como um valor universal da humanidade, mas tu pode dizer hoje, afirmar seguramente que mais de 70% da população do mundo não cabe nesse padrão de humanidade, né? Não consegue se adequar a essa padronização do que seria a humanidade, né? E nós temos, ao mesmo tempo, um presidente que diz que os índios estão evoluindo ao passo de ficar praticamente que nem nós humanos, né? Fala esse tipo de absurdo, assim. Então, com certeza, tudo isso está relacionado, né? A questão da desigualdade, da diferença, da normatização, do não caber nas normas que são estabelecidas, enfim. Então, acho que é fundamental esse tema que vocês estão trazendo. Tiffany, tem alguma coisa aí para falar sobre isso? Voltou? Tá aí. Sim, eu fui. Na verdade, a Luísa foi ligar o microfone para mim e desligou a câmera, mas tudo certo. Vamos lá, a gente vai aprendendo a mexer nessas plataformas digitais, né? Mas, então, a partir do que a Luísa trouxe, né, eu quis fazer a fala seguinte, porque o que eu separei para dialogar aqui com vocês hoje faz muita relação, né? A Luísa está falando desses corpos que são invisibilizados pela sociedade. O Igor também trouxe, por exemplo, os corpos indígenas, né? E aí, uma das temáticas, fazendo também ligação com a minha primeira fala, que eu disse que a gente também ia trazer aqui hoje algumas coisas que a gente tem pensado e produzido. Uma dessas temáticas é um artigo que a Luísa e eu fizemos, que é o sistema carcerário feminino, século XXI, quais vidas importam? E a gente não questiona o espaço prisional, né? A gente, enquanto sociedade, enquanto população, mal sabe o que acontece lá dentro. E ontem a Luísa e eu participamos também de uma atividade, um diálogo com os ensinos médios. Um beijo para a Luciane, que está nos assistindo, se vai nos assistir, que nos convidou também para esse momento. E aí a gente compartilhava sobre esse nosso trabalho, né? E a gente fala justamente que a gente não faz ideia do que acontece lá dentro. Se a gente voltar um pouco na história, a gente sabe que os comportamentos não tolerados pela sociedade eram punidos através de castigos físicos, né? A tortura, o açoite, a marcação com ferro em brasa. E agora isso vem se alterando, né? Eram os grandes espetáculos, como nos diz Foucault, mas agora não é mais assim, não é mais na praça pública, né? Esses castigos em que toda a população vai e se amontoa através da praça pública e fica extasiada com aquele show de horrores, né? Agora, na verdade, são os sigilos dos cárceres, né? A gente não sabe o que acontece lá dentro.
E, de fato, essas mulheres são corpos invisibilizados, né? A gente poderia também dialogar sobre a população carcerária masculina. Mas por que a feminina, né? Porque as mulheres, elas não são vistas como más, elas são vistas como naturalmente boas, corpos docilizados, né? Então, por muito tempo, lendo aqui o comentário do Rafa, um beijo, Rafa. Por muito tempo, os corpos femininos, eles eram controlados pela família, pela igreja, pela escola. E, de certa forma, ainda continuam sendo controlados por esses meios mais informais, né? Então, as mulheres, assim, a ideia de que mulheres podem ser assassinas, mulheres podem cometer delitos, podem torturar, podem matar, é muito perturbadora para a nossa sociedade, né? Porque as mulheres são desde sempre vistas como dóceis. E se tem uma tentativa de normatização, de controle dos nossos corpos, né? E aí, se a gente for se perguntar quem são as mulheres que estão presas hoje no Brasil, a gente vai perceber como a nossa sociedade é desigual. Inclusive, tem o livro do Drauzio Varela, não sei se vocês conhecem, que se chama Prisioneiras. E nesse livro, ele traz uma série de relatos, né, desses 11 anos de trabalho voluntário dele na Penitenciária Estadual de São Paulo. E um dos relatos muito forte, assim, que ele traz é de uma mulher negra, o nome dela é Mari Nilzeia, conhecida como Mari, e ela, aos 13 anos, começou a usar crack. Aos 14 anos, ela fugiu de casa com um primo. E logo, um pouco depois, esse primo dela faleceu. E ela coloca, né, nas palavras dela, que ele faleceu de pneumonia e fraqueza. Então, a Mari, ela ficou sozinha. Ela fugiu com esse primo, ele faleceu. E agora? O que a Mari ia fazer? E ela acabou se prostituindo para sobreviver. E aí a Mari conta, né, como foi o momento em que ela foi presa. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais prende no mundo e nem por isso é o país mais seguro para se viver, longe disso, né? Muito bom tu ter falado isso, Tiffany, porque eu também vou trazer aqui um artigo que eu escrevi, que é construir uma ponte, né, com a minha colega Tiffany, porque também fala da violência, né? Foi um artigo que eu produzi e aborda percepções de gênero acionadas pela justiça e pela imprensa sobre crimes passionais ocorridos no estado do Rio Grande do Sul em finais do século XIX, né? E os questionamentos realizados, né, a partir dessa temática foram que percepções de gênero eram propagados pela justiça e pela imprensa sobre esses casos criminosos, né? Que conflitos, confluências constituíam percepções. Tá bem bom. Uhum. Vou falar sem o fone, então. Continuando, né, do que eu falei, segundo uma autora que eu usei muito, chamada Marisa Correa, esses crimes supostamente seriam realizados na legítima defesa da honra. Então, seriam crimes essencialmente masculinos. E uma das coisas assim que mais me chamou a atenção enquanto eu estava fazendo esse artigo é que nesses códigos são as leis que discutem sobre os crimes de honra e ultraje ao pudor. E na penalização dos atos considerados violência carnal, o Código de 1890, né, tá bem antigo, ele explicita que é crime tu estuprar uma mulher virgem ou não, mas honesta, e a pena é de 1 a 6 anos de prisão, né? Mas o primeiro parágrafo desse artigo também coloca que se a mulher estuprada for pública, em outras palavras, se ela for prostituta, a pena do cárcere vai diminuir. Então, o termo mulher honesta, ele se manteve no Código Penal de 1940, que é utilizado até hoje, e só foi retirado em 2009, enquanto as mulheres públicas e prostitutas, né, nesse novo regulamento, não foram mais separadas das outras mulheres em casos de estupro. E assim, né, através desse exemplo que eu trouxe, a gente percebeu um pouco do ideal feminino que o Estado, do momento, desejava legitimar, né, que eram as mulheres submissas, reservadas aos espaços privados e com uma sexualidade reprimida. E os crimes da paixão, eles podiam ser cometidos tanto por homens quanto mulheres.
As mulheres também matavam, mas só os crimes masculinos eram contados, né? E eu acredito que isso se deva porque naquela época a mulher já era vista, né, como uma posse do companheiro, e em segundo, porque esse crime ele poderia ser interpretado como uma valorização da parceira pelo homem, visto que esse mesmo ia estar temendo a perda da sua amada para outra pessoa. É uma visão muito romântica dos ciúmes, né, que estava se propagando nesse período. E aí agora eu vou dar uma de pseudo-historiadora e eu vou dizer que a história ela é um processo contínuo. E a problemática que eu desenvolvi aqui, ela pode ser transportada muitas vezes para os dias atuais, né? Visto o atual, a gente pode se questionar, então, o que justifica estudar no passado uma temática que pode ser semelhante e estudada no presente? Porque as mulheres, até basicamente o começo do século XX, elas raramente apareceram nas análises acadêmicas como sujeitos dotados de historicidade. E esses silenciamentos femininos na história, eles ajudaram na manutenção da desigualdade entre os gêneros na sociedade, que é o que a gente está debatendo aqui também, né? E o nosso resgate histórico, ele não procura só exaltar os grandes feitos realizados por mulheres transgressoras. Ele também, a gente busca simplesmente enxergar mulheres no cotidiano da história, porque isso foi omitido até pouquíssimo tempo atrás, falando historicamente, né? Então, dessa forma, o meu trabalho ele foi uma tentativa de contribuição para o estudo de história das mulheres, não só isso, né, mas também uma contribuição política na sociedade como ela é hoje também. Perfeito e excelente. Meu áudio tá bom? Perfeito, perfeito. Ok, então Sim. eu vou retomar o assunto anterior de vocês, só para dar uma palhinha, né, do trabalho que eu realizei até bem pouco tempo atrás. Antigamente, a fase se chamava FEBEM, né? E nós tínhamos, na época, 8, hoje são 14, casas de socioeducação. Dessas 14 casas de socioeducação, 13 são masculinas, uma é feminina, né? E em torno de 75% dos adolescentes que estão sendo reeducados são negros. Isso eu sempre gosto de dar um a mais. Bom, isso é só uma complementação do que foi falado sobre o sistema prisional. Mas o que eu quero perguntar, fazendo um gancho nisso, eu quero perguntar agora para a Luísa, e a juventude, como é que se enquadra nisso? Né? Porque se ao mesmo tempo em que a juventude é hipervalorizada, principalmente no quesito mulher jovem, né? Imagina que a vida útil de uma modelo não passa de 10 anos. É vida útil, o modelo tem vida útil, né? E ao mesmo tempo em que existe uma valorização gigantesca da juventude, a juventude é um setor que está sempre sendo discriminado. Como é que vocês situam isso? Luísa? Acho que a gente faz uma rodada de perguntas, assim, um bloco de perguntas, até porque a gente está se encaminhando para o final. Aí vocês já podem responder tudo junto, pode ser? Daí. Ótimo. Aí, então, assim, ó, eu tô pegando aqui a fala da Márcia Silva, né? Aliás, saudar a Márcia Silva, que ela falou, saudando vocês aí, que vocês acabam nos trazendo esperança, né? E ela fala, assim, que as diferenças oprimem, principalmente quando muitos se calam em denunciar essas atrocidades. Eu fiquei pensando, e ela falou assim, vocês, jovens, são engajados com esse tema, acabam nos trazendo esperança, né? De mudança. Parabéns, meninas. A Márcia Silva mandando parabéns para vocês. Mas eu fiquei pensando, quando a Márcia comentou,
E também quero saudar aqui a Vivian Aires, que está na presença também, que está na audiência, né? A Luíse da Silveira, Vivian, que é professora de cursinho, esteve trabalhada para abordar essas questões das desigualdades, das diferenças, qual é a opinião de vocês, e ainda como universitárias, né? Como que a universidade pode discutir essas questões também? Nossa, muitas perguntas, né? Mas, enfim, é isso, para tentar problematizar o debate aí e aproveitar também a presença ilustre de vocês aí. É engraçado que todas essas perguntas, apesar de muitas, elas fazem total relação, né? É isso. A desigualdade e a diferença, na verdade, a desigualdade usa do pressuposto da diferença para discriminar, né? As diferenças nada mais são daquilo tudo que é natural, né? Daquilo tudo que diverge desse padrão que nós já comentamos tantas vezes, que é do padrão normativo do homem branco, hétero, e toda a situação que a gente já conhece, né? E a desigualdade justamente usa dessas diferenças para poder estratificar, né? Não é à toa que nós temos um sistema carcerário, uma grande população, a maior parte da população de mulheres negras, de homens negros no sistema carcerário, que a gente tem, inclusive, né, é importante pautar que mulheres trans não estão no sistema carcerário feminino, ainda são realocadas no sistema carcerário masculino, né? Olha como essa diferença gera tanta desigualdade e continua a oprimir esses corpos, né? E justamente tentando responder aquela pergunta que tu fez lá no início, também trazendo o viés da Regina, né? Por que a gente fala tanto em mulheres também? E por que esse tema? Porque justamente nos atravessa, né? Nos atravessa enquanto seres. É tudo aquilo que se coloca diante das nossas... das nossas sensações, né, da nossa afetividade, né? A gente vê tanto o corpo como objeto, né? A mulher é tão vista como objeto, e a gente também acaba relacionando isso às nossas próprias antepassados, que são os indígenas, né? As pessoas indígenas, né? Aonde está a sexualidade dessas pessoas? Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a homossexualidade, por exemplo, é um conceito europeu, né, que chegou junto com a invasão, que a gente teima em dizer que foi a colonização e dizer que é o descobrimento do Brasil, né, tão erroneamente, mas é aí que nós temos introduzidos uma visão de mundo normativa, né, a partir daí que começa toda essa colonização que ainda domina muitos nossos corpos e as nossas mentes, né, e é justamente com isso que a gente quer quebrar, e é através da história que a gente pode quebrar isso, né, mostrando que nem sempre foi assim. A gente sempre tende a pensar no futuro, né? Como é que as coisas vão se dar no futuro? Mas basta a gente olhar para o passado e perceber que as coisas nem sempre foram assim. A gente tem que questionar tudo que está colocado como pronto e acabado. E é aí que entra a educação, né? Nós temos que ensinar nossos alunos e nossas alunas a questionar tudo que está dado como pronto e acabado. Nós temos que ensinar os nossos meninos que eles podem e devem chorar e que eles têm que mostrar a sua sexualidade, né? Que a gente não pode continuar reprimindo, porque se nós temos inscrito no corpo das mulheres toda essa desigualdade, toda essa opressão e repressão, nós também temos escrito nos corpos dos nossos meninos, né? E a gente tem que lembrar que perto de casa tem pichado na parede de um prédio uma frase que eu quero deixar como reflexão, que é a seguinte: a minoria é maioria. Eu quero fazer um gancho, inclusive, com semana passada, quando teve o professor André Luiz Pereira, que ele falou da segregação, né? Da tática do dividir para conquistar. E continuam nos dividindo, continuam nos dando migalhas. Enquanto continuarem a nos segregar e a gente não se der conta que nós somos a maioria e que esse padrão que está aí, que se coloca quanto maioria, na verdade é a minoria. E isso que a gente tem que combater, né? Tudo que está inscrito como normativo, na verdade, é uma coisa mais complexo se a gente pensar que o grande desafio não consiste só em tu assumir que as posições de gênero e sexuais se multiplicaram e escaparam dos esquemas binários, né? Mas também em tu admitir que as fronteiras vêm sendo constantemente atravessadas e que o lugar social no qual algumas pessoas, alguns sujeitos vivem é exatamente essa fronteira. É uma nova dinâmica dos movimentos, das teorias sexuais e de gênero que estão postas, né, estão sendo postas em ação. E as minorias, elas nunca poderiam se traduzir como uma inferioridade numérica, né, mas sim como maiorias silenciosas
que ao se politizar, eles se convertem esse lugar de minoria num território e um estigma em orgulho, né? E essa visibilidade tem efeitos contraditórios também, né? Porque, por um lado, alguns setores sociais passam a demonstrar uma crescente aceitação da pluralidade sexual e até mesmo passam a consumir, né, alguns desses produtos culturais. E, por outro lado, os setores tradicionais mesmo vão renovando esses ataques, né? A gente estão realizando desde campanhas de retomada dos valores tradicionais da família até manifestações de extrema agressão e violência física, né? Quando a gente for parar para olhar. Mas é isso, Tiffany, passo a palavra para ti. Obrigada, minha amigona Ana Paula. Então, gente, assim, já para ir também finalizando a nossa participação hoje, as nossas falas, nós já estamos aí há quase 1 hora de live, né? Nem parece, o tempo passa muito rápido quando a gente fala sobre assuntos que nos atravessam, assim, que nos, né, que nos motivam também. E aí, eu quero começar respondendo, essa minha última fala, começar respondendo a pergunta que a gente colocou como tema da participação de hoje. Nossos armários têm o mesmo formato? E eu me arrisco a dizer que não, de jeito nenhum, de forma alguma. Nós somos seres múltiplos. E é por isso que continuam punindo os nossos corpos, né? Como, fazendo um gancho com o que a Regina falou antes, se a gente pegar quem são as mulheres que estão presas, a gente vai ver que são, em sua maioria, mulheres negras, têm um baixo índice socioeconômico, um baixo índice educacional, 80% são mães, e elas estão presas justamente por conta de um conceito que é a ética do cuidado. Elas são as responsáveis pelo sustento de suas famílias, e elas precisam dar um jeito de sobreviver. E se a gente pegar o motivo dessas mulheres estarem presas, estarem atrás dos cárceres, esquecidas, jogadas lá, é justamente por conta do tráfico de drogas. Porque elas precisam de um meio para sustentar suas famílias, para sobreviver. E elas acabam encontrando no tráfico de drogas uma possibilidade de sobrevivência. E aí elas são punidas, elas são presas, quando a gente sabe que pessoas que cometem crimes como assassinato, por exemplo, são soltas no Brasil. Então, pessoas que roubam para poder comer ou roubam um shampoo, como aconteceu esses dias na minha cidade, são punidas, esses corpos são punidos. E outros não são, né? E a gente tem que se perguntar sempre o porquê disso. O porquê que isso acontece, né? Como a Luísa trouxe sobre as sexualidades indígenas, né? Que a gente também gosta muito de dialogar sobre isso. A gente tem que entender que sempre houveram relações livres, né? A homofobia ou a heteronormatividade é um conceito colonial. Isso precisa estar marcado aqui. Então, nós sempre fomos corpos livres. E estão nos impedindo de ser assim, né? Estão nos impedindo de sermos diferentes. E é contra isso que a gente tem que lutar, né? A gente tem que meter o pé na porta e quebrar os nossos armários. A gente tem que furar as nossas bolhas, né? Então, seria isso, assim. Uma mensagem mesmo, assim, de resistência, de esperança e que a gente continue juntas e juntos. Deixa eu só falar uma coisinha. A Tiffany colocou uma fala aí sobre resistência, eu também quero dar a minha. Eu queria só falar que eu espero, assim, que no futuro eu leia o meu trabalho que eu fiz, né, sobre a violência de gênero no século XIX e que futuramente eu leia ele e que eu perceba que ele não está no atual, assim. Eu sou uma otimista incorrigível, né? Eu gosto muito de peitar o futuro. Eu me sinto maior quando eu penso naquilo que eu ainda quero fazer, o que eu penso naquilo que pode ser feito coletivamente. Aí eu paro, assim, eu penso, eu respiro, eu vou ressignificando as coisas, os conceitos. E aí eu acredito que se a gente continuar juntos e juntas, tem como mudar, assim, né? Com esperança e tal. E é isso. Que maravilha, gurias. Que maravilha. Que aula, hein, Regina? Que aula. Estamos recebendo uma aula dessas educadoras em formação aí, né? Maravilhosa, né? Queremos agradecer aqui o pessoal também que está participando, a Franciele Cogueto,
o Eduardo Orlandi, né, que fez uma pergunta que já dava um outro programa aqui, ó, já uma proposta de pauta para outro programa aqui, ó. Na fala da Luísa em relação à sala de aula, como vocês enxergam e se colocam nesse debate de gênero e violência em sala de aula, no ensino de história no fundamental e no médio? Olha só, isso aí é um debate que vai longe. Nós temos o retorno aqui... É pauta. A Alice Zelinski tá parabenizando. Se a Alice parabenizou, é porque o programa é sucesso, entendeu? Não tem. Pablo Bernet também está presente aí, bacana. Bom dia, excelente diálogo. A Rúbia Zelina. Enfim, vamos nos encaminhando, infelizmente, para o final, Regina. Mas eu quero propor aqui uma fala de saudação final aí das gurias, né? Com uma pergunta que eu sempre faço aqui, né? Passo para ti, depois passar para as gurias dar um tchau, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é o que não foi dito e que vocês gostariam de ter dito, né? E, por fim, eu quero fazer um gancho aí com a Ana Paula, que ela falou do otimismo, né? E eu acho perfeito que ela falou do otimismo, porque a gente pode até dizer assim, mas otimismo, olha, tudo está dando errado, qual é a base do otimismo, né? E tem um cara que foi citado hoje aqui, que é Michel Foucault, né? Que ele tem um texto sensacional que fala sobre a alegria de ser militante, né? E ele fala da importância de ser, da alegria nossa enquanto paramilitar, né? Contra o fascismo, inclusive, né? Ele fala, é um manual para não ser fascista, alguma coisa nesse sentido. O texto dele é um texto bastante famoso do Foucault. E eu entendo esse texto com uma provocação seguinte, ó: triste é o fascismo que está aí, né? Triste é essa irracionalidade, é esse preconceito, é essa intolerância que está por aí. Nós não precisamos ser tristes, nós que lutamos por algo diferente, por algo mais inclusivo, por algo mais menos desigual, nós não precisamos ser tristes, e nós, ao lutar, nós estamos esperançando, né? Que é uma categoria do Paulo Freire, inclusive. Esperançar não é um cruzar de braços e esperar. Bom, paro por aqui, porque quero ouvir as gurias, quero ouvir a Regina, e agradecer a todos. Só que o Leonardo me pediu para dizer duas coisas. O Preto me pediu aqui para dizer duas coisas. Primeiro, nossa, as gurias são muito legais. Fica aqui a nossa vontade, o nosso desejo que vocês sejam pão com ovo, né? Aqui deixamos o convite aqui de público, né? Venham para ficar, vocês são maravilhosas. E a segunda coisa é que outubro nós estamos com novidades. Estaremos com um novo horário às 20 horas, né? Quarta-feira, toda quarta-feira às 20 horas, teremos programa na próxima quarta. O tema é falar sobre o aniversário de Che Guevara. Ainda estamos confirmando aí os palestrantes, enfim, os convidados. Enfim, gente, é isso. Regina, e daqui já me despeço, né? Até a próxima quarta, estaremos de volta aí. Regina. Bueno, eu quero quebrar um pouquinho o ritmo do programa e fazer uma propaganda aqui, que dia 9 de outubro agora está sendo lançado o novo EP do Udi Fagundes. Estará disponível no Spotify e demais aplicativos, e vale muito a pena. Grande Udi que esteve aqui, quem não acompanhou... Meninas, eu me despeço, deixando vocês dando o recado final. Eu queria dizer que a minha mãe já respondeu por mim ali, né, quanto ao convite. Ela disse com certeza, então é com certeza. E eu quero puxar também a fala da Joana ali. Que comentário, nossa, porque infelizmente, né, os armários continuam a ser invisíveis, né? A gente muitas vezes não sabe que eles estão nos oprimindo, né? E quando a gente descobre, é libertador, como diria o Paulo Freire, né? E a única coisa que eu queria falar, assim,
que eu não falei é sobre as caixinhas, né? Sobre a tendência que a gente tem em colocar as coisas nas caixinhas, separar cada lugar, né? Rotular, e que para a gente fazer as coisas mudarem de fato, a gente precisa transgredir isso, a gente precisa transbordar essas caixinhas, né? A gente não pode mais realocar as coisas numa caixinha só, porque tudo está conectado, né? Tudo é um grande movimento e a gente tem que se dar conta, né? A gente tem que fazer do movimento essa força propulsionadora que é ter consciência de que nós somos muito maior do que a minoria que segrega. Gente, eu queria mandar um beijão muito especial para todo mundo que está nos assistindo, que está comentando. Estou muito feliz de ver rostos conhecidos aí nos comentários. E eu quero resgatar, então, a fala do Edu, saudades, ali o Eduardo Orlando Marques. Porque, gente, como é que a gente vai mudar o mundo, né? Talvez a gente não consiga mudar o mundo por inteiro, mas pelo menos eu me visualizo através da educação, né? No chão da sala de aula, no dia a dia com os meus alunos e com as minhas alunas, debatendo temas tão importantes que são muitas vezes invisibilizados ou até alguns educadores e educadoras têm medo, né, de dialogar sobre essas temáticas. Mas a gente precisa presentificar esses debates, porque eles são muito importantes. E desde a escola, né, como eu estava dizendo ontem, a gente participou de um diálogo com o ensino médio e o pessoal adorou. Então, eu acho que a gente tem muita potencialidade, né? Os nossos diálogos, a nossa atuação com tanto os ensinos fundamentais quanto os médios tem muita força propulsora, como colocou a Alice aí nos comentários. Então, é isso, gente. A gente vai fazendo aos poucos. Talvez a gente não consiga mudar a realidade como um todo, mas tudo que a gente conseguir é muito importante. Pensando assim nessa questão, né, do que eu gostaria de ter falado ou não, ao mesmo tempo que eu sei o que responder, eu não tenho a menor ideia, porque eu estava conversando também com as meninas, né, sobre o que a gente ia chegar e falar exatamente, né, e tem muita coisa que abrange isso. Então, sinceramente, eu não sei, mas eu quero puxar o gancho da Luísa em relação às caixinhas. Eu concordo com ela, discordo, mas eu concordo porque essas caixinhas, elas podem sim espremer a gente, né? Mas muitas vezes elas fazem com que a gente se sinta confortáveis nelas, porque a gente se reconhece nesse meio. Então, não estou dizendo assim, né, que eu quero que essas caixinhas continuem existindo, mas a gente se reconhece em determinados espaços. E é isso, então, pessoal. Quero agradecer a todo mundo pela participação, quem fez os comentários, ficou até o final. Foi muito, muito, muito legal participar aqui com vocês. Foi bem massa, como diz minha amiga Tiffany, foi massa pra caramba. E é isso. Não se aglomerem, não saiam de casa e se cuidem. Abraço sem vírus. Valeu, gente. Valeu, comunidade. Até a próxima. Obrigado.